Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente oferece a cada um de nós. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu, essa chance a mais para que nós consigamos atingir o objetivo que o Pai nos impôs já na nossa criação, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus, aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando, nos aclarando as visões, o entendimento, para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções para o dia de amanhã. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do Mundo dos Espíritos, no capítulo 6 da Vida Espírita, e hoje nós vamos abordar o penúltimo tema do capítulo 6, recordação da existência corpórea. Vamos iniciar então, questão 304, pergunta ao orientador. Lembra-se o espírito de sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. Pequena nota no rodapé. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades da meninice. Questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Essa lembrança, que o nosso orientador disse que o espírito tem, a pergunta é, se apresenta de forma completa, em toda a sua extensão, e inopinadamente, do nada, assim, ingressou no plano espiritual, retoma as lembranças, todas as lembranças. E aí o orientador responde, não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então aqui a gente já faz um reforço de ideia, né, que é importante para a leitura futura. A imagem ou as lembranças, né, não afloram de sopetão. Elas se apresentam gradualmente, para e passo, bem pouco a pouco, né? E o que é importante, elas vêm na medida em que o espírito, né, fixa nelas a sua atenção. Então, as lembranças se apresentam conforme, né, o assunto seja objeto da atenção do espírito. A 306 complementa vamos chamar assim, esse primeiro tópico de ideia, né? 306. O espírito lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Duas questões. A lembrança é detalhada, né,
vai à minúcia de cada detalhezinho, cada coisinha que aconteceu durante a vida. E a segunda questão, né? Ele consegue abranger tudo, absolutamente tudo, de um golpe de vista, ele diz. Né? Ele vê tudo imediatamente, assim, completamente descortinado, né? À sua frente. E aí o Espírito Orientador responde assim: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra o espírito errante. Desculpem. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Kardec então desdobra em duas outras questões. Mas se o quisesse, porque o espírito orientador não fala a respeito da lembrança pormenorizada. Aí, mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? E aí o orientador responde: pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. E aí um segundo desdobramento. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Ele entende, então, né, o objetivo da reencarnação, né, com vistas à sua vida eterna? E o orientador responde: certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. A 307. Eu vou ler esse trecho todo para a gente poder fazer um apanhado. A 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por um esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Como é que se apresentam essas lembranças? É um esforço de memória ou é como um filme ou uma tela, um quadro que se lhe coloca à vista? E aí o orientador responde: de uma e outra forma. De uma e outra formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tem interesse de lembrar-se. É como se estivesse acontecendo naquele minuto. Os outros fatos lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de tudo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque, muitas vezes, evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que lhe parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. E assim, fechando o primeiro bloco, a questão 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Ele se lembra de toda a sua vida pregressa, de tudo que já vivenciou. Tem acesso a tudo. E aí o orientador responde: todo o seu passado
se lhe desdobra à vista, quais a um viajor, os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, estas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Vamos deter aqui e fazer um apanhado das ideias, né, tentando sintetizar, né, essa abordagem que o orientador faz a respeito das lembranças do espírito errante. E o que a gente pode dizer, assim, que ficou bem patente, bem notório, é que, primeiro, a lembrança se dá, né, em função da atenção que o espírito coloca, né, sobre determinados assuntos, aspectos, fatos. Essa atenção, né, é provocada, esse voltar a atenção para determinado aspecto é provocado pelo seu estado atual. Então, aquilo que o incomoda, aquilo que o constrange no momento atual, né, é que movimenta a sua atenção na direção de determinadas experiências que ele vivenciou. Um espírito eterno, né, com vivências que nós não conseguimos definir quantas são, terá certamente uma quantidade enorme de experiências para se lembrar, né? O que aflora a sua lembrança mais de imediato, né, é aquilo que tem relação direta com o seu estado atual, com aquilo que o constrange, que o incomoda, né, no momento presente. Vou usar o termo incomoda. Essa lembrança, então, né, a gente poderia dizer, mas então quer dizer que existe alguma, vamos dizer, limitação, né, para que ele se lembre de tudo. E aí o Kardec provoca o orientador, e o orientador diz, não, ele tem acesso a tudo. Ele lembra-se de cada minúcia dos fatos e diz, e até dos seus pensamentos. Então tudo o que foi vivenciado fica gravado, fica lá, né, à disposição dele. Ele só não tem, vamos dizer assim, essa visão global ou de um golpe de vista, como disse o Kardec, porque a atenção dele está focalizada em determinado aspecto. Mas ele guarda, o espírito, nós guardamos, né, a lembrança de tudo. Um exemplo corriqueiro, trivial, nós não lembramos o que jantamos. Eu, pelo menos, não me lembro do que jantei no dia de ontem, né? Isso não chama a minha atenção. Se eu tivesse com uma dor de estômago, ou se eu tivesse com uma ânsia de vômito, se eu estivesse passando mal, certamente eu me reportaria àquilo que eu me alimentei no jantar de ontem. E lembraria em detalhes, né, tudo que eu comi. É essa a imagem que ele coloca, né? Então, tudo que nós vivenciamos fica armazenado. E só aflora em função da atenção que a gente focaliza sobre eles. E vou estender um pouquinho mais. Muitas experiências que a gente vivencia, frustrações, né, remorsos, a gente faz questão de esquecer. A gente faz questão de esquecer. Só que a gente não esquece.
A gente simplesmente tira a atenção daquilo. É essa a ideia que nós temos que ter. Quando a gente está encarnado, né, a gente pode até, em função de ter o corpo como um grande amortecedor, a gente pode até ter algum êxito, né, em desviar a atenção de fatos desagradáveis que nos incomodam. Né? O espírito errante não tem esse amortecedor. Ele tem, vamos dizer assim, contato direto com a sua natureza, com a sua essência. Ele é o que é, ele se apresenta tal qual é. E aí a grande diferença, né, em relação ao momento que nós vivemos encarnado. Né? Ali tudo está à vista, tudo está à mostra. Né? E o espírito tem acesso a absolutamente tudo. Né? Ele e os demais. Né? Então ele fica exposto. Essa é a ideia que eu queria reforçar. Aqui também, a respeito dessa lembrança, é como uma revivência. Né? Na 307, ele diz, olha, é como se fosse presente aquela lembrança, é como se ele estivesse vivendo aquilo naquele exato momento. Né? Em tudo, né, o que também nos chama a atenção é que ele diz, ele não se recorda, ou ele não dá atenção para aquilo que não é útil. Ele diz, tem acesso aos fatos e até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, a lembrança está relacionada com a utilidade dessa lembrança para o espírito. Mais na frente ele diz, ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então, como nós podemos entender assim, ele só volta a sua atenção para os aspectos, né, sobre os quais ele tenha que realizar algum trabalho. Então, vou mudar o enfoque. É o que o incomoda? Não, é a imperfeição que ele tem que melhorar. Né? Então, normalmente a atenção se volta na direção daqueles aspectos que ainda exigem dele trabalho. Né? E a recordação, né, não é absoluta, como ele diz. Ele não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Né? Como se ele se recordasse só do que interessa. Fica essa ideia. A respeito disso, eu gostaria de invocar o livro Nosso Lar, né? E é uma experiência da dona Laura, a senhora mãe do Lísias, o amigo espiritual que acolhe lá o André Luiz, que trabalha diretamente com ele, né? Numa conversa que ela tem com o André Luiz, longa conversa e tal, diversos aspectos chamam a atenção do André Luiz, e ele questiona a dona Laura a respeito desses aspectos que chamam a atenção dele. Né? E um dos aspectos é a respeito de recordação das vidas passadas. Lá no capítulo 21, eu vou ler a passagem para vocês entenderem ao que eu estou me referindo. Lá no capítulo 21, a conversa deles se dá assim. Dona Laura, dada a nossa boa vontade, aclarava-se, e ela se refere a ela e o marido dela, o Ricardo, né, lá no plano espiritual. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, a nossa volta ao mundo físico. Né? Aquelas afirmativas, diz André Luiz, aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não
pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. André Luiz ficou 8 anos no umbral antes de ser acolhido em nosso lar. Então, ele, nesse tempo todo, né, ele não tinha ainda, como diz ele, conhecer mais detidamente, não tinha podido conhecer mais detidamente o que se relaciona com o seu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos. Não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? E Dona Laura responde: esperei o concurso do tempo, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Aqui é o grifo. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos, a recordação completa, como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências, das lembranças. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. As lembranças vieram assim, né? Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo da nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Então lhes foi permitido o acesso a 300 anos de memória. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das lembranças? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação, para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Eu leio esse trecho, né, porque Dona Laura nos dá
o relato de sua experiência pessoal, demonstrando que é relativo, né, o domínio das lembranças. E ela faz uma ênfase muito grande. Ela diz, olha, somente aqueles que têm equilíbrio podem ter acesso natural, tranquilo às suas lembranças, né? E continuar trabalhando no seu próprio progresso, na sua edificação. Ela diz, é preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. E lembra, a grande maioria tem erros clamorosos, né? Nós temos erros clamorosos. Aqueles que nós tentamos esconder ou esquecer. E na erraticidade não tem como, né? Então ele diz, quem se lembra dos erros, né, costuma se considerar desventurado, né? E quem recorda o crime de que foi vítima costuma declarar-se infeliz. É nessa condição de desequilíbrio, né, que essas lembranças fazem mais mal do que bem. Então é isso que ela diz. As lembranças têm que concorrer para a melhoria. Se for concorrer para o desequilíbrio, não tem como. Dona Laura e Ricardo constituíram um lar, em nosso lar, né? Se reuniram lá como marido e mulher novamente e acolheram os filhos quando desencarnaram, e ela relata a aventura que era, né, esse convívio. Esse trecho que eu li, né, já está, vamos dizer assim, orientado para o retorno para a carne. Quando a consciência já é, depois de muito trabalho em nosso lar, quando a consciência já é mais limpa, mais clara, né, acerca das necessidades que tem de correção. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de utilidade. Então, as lembranças têm que ser úteis, não é o acesso indiscriminado. E em muitos casos, respeita-se na erraticidade, né, a vergonha, né, que a gente manifesta quando está encarnado, escondendo os seus próprios erros. Então, no caso da Dona Laura, ela teve acesso a um período de 300 anos da sua vida pregressa, recordando-se, lendo as suas próprias lembranças, né, e depois tendo acesso aos sentimentos que essas lembranças trouxeram. Tudo no intuito de que ela, equilibrada, constatasse a grande necessidade que ela tinha de reencarnar para corrigir os erros que ainda estavam lá remanescendo, né, incomodando ela. Nosso lar é um repositório de experiências pessoais que ajudam muito a entender o Livro dos Espíritos. Eu recomendo. Vamos prosseguir então. Questão 309. Como considera o espírito o corpo de que vem a separar-se? Como é que o espírito vê o corpo falecido? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. E o Kardec desdobra. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre, responde o orientador, quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada o interessa. Questão 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou os objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. Quem se preocupa muito com isso, normalmente está um pouco mais abaixo, né, vamos dizer assim, em elevação. Ainda está muito materializado, muito preocupado com as coisas do mundo físico. Quem já se desmaterializou não está preocupado com objetos ou ossos. Né? 311, e essa é interessante.
Muito interessante. Todas são interessantes. Essa é muito interessante. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? E o orientador responde assim: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Muita gente tem por hábito guardar, né, objetos, né, daquele ente querido que faleceu, né, como uma recordação. E a questão que Kardec coloca é se o espírito devota a esses objetos, ou melhor dizendo, se o espírito se liga às pessoas através desses objetos. Se a veneração que aquele que guardou tem pelo objeto atrai o espírito. Ele diz: não, a veneração pelo objeto não atrai o espírito, é o pensamento, é a lembrança que a pessoa tem dele, do espírito, que o atrai. O objeto simplesmente direciona essa lembrança para o encarnado. Segura o objeto e lembra-se da pessoa, né? Mas não é o objeto que atrai, é a lembrança da pessoa que atrai o espírito. Então, não liguem aos objetos um poder mágico, né, que ele não tem. O poder mágico de atrair os espíritos está na nossa lembrança. 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? As dificuldades, os sofrimentos permanecem lá no rol das lembranças do espírito? Ele diz: frequentemente isso acontece. Ficam lá gravados, né, e muitas vezes continuam incomodando. Frequentemente isso acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. É esse contraponto de infelicidade, né, que valoriza a felicidade. Então ele diz, frequentemente isso acontece. E essa lembrança é o contraponto que faz o espírito entender e valorizar a felicidade que ele tem como espírito errante. 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu, deixando a terra? Mais uma vez o espírito coloca em relação à condição moral, né? Ele diz: só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. E aí, mais uma notinha. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? O orientador responde assim: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos.
Aqui, é uma coisa que, vamos dizer assim, a ideia que a gente vê esse tipo de preocupação, a pessoa desenvolve uma tarefa beneficente, vamos colocar assim, né, de grande vulto, né, e quando aquele benemérito falece, né, perguntam, e agora como é que vai ser? Olha, as tarefas de benemerência, de beneficência, são normalmente dirigidas nos dois campos da vida, né? E aquele que dirigia materialmente e faleceu já vinha orientado, né, pelo plano espiritual. Ele passa para o plano espiritual, ele só muda de lugar. Ele passa a orientar os outros que vão tocar a obra para frente. Então é isso que o Espírito diz, olha, ele não fica lamentando, porque ele vê que outros estão destinados a tocar a obra para frente. E ele trata rapidamente vamos dizer assim, intuir boas ideias, né, de reforçar a energia daqueles que assumiram a obra que ele tanto amava, né? Continua amando, né? Mas que ele tocava. Ele diz, quem tinha um grande objetivo quando era encarnado, o bem da humanidade, né, não deixa de ter esse objetivo quando está errante. Continua querendo o bem da humanidade. Aí ele vai para outro campo, né? Para o campo da material, vamos dizer assim. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura? Conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Pintores, escritores, né, que obviamente amam os trabalhos que produziram, né? O Espírito responde assim, de acordo com a sua elevação. Novamente, a elevação moral como o divisor, né? O elemento que separa. De acordo com a sua elevação. Aprecia-as de outro ponto de vista. E não é raro, que condene o que maior admiração lhe causava. Em assumindo um outro ponto de vista, conforme ele diz, né, esse escritor pode, inclusive, né, deixar de amar a obra que produziu, né, porque vê nela, ou a ver, né, sob uma nova ótica, sob um novo ponto de vista. Esta é vamos dizer assim, a tônica do Espírito. Ele diz, olha, tudo é conforme o grau de elevação moral. Aquele que tinha muito apego material, né, observa de um jeito. Aquele que era um pouco menos apegado, né, observa de outro, sente de outra maneira. 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? E aí o espírito responde, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes o que vos parece magnífico bem, muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Eu gostaria de grifar essa ideia. A espiritualidade, e a gente sempre fala daqueles que estão em condições de prestar apoio, os que estão um pouquinho mais adiante, né, que nos puxam, vamos dizer assim, a espiritualidade atenta apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Não ficam atentas a
pequenezas, né? Somente aquilo que traduza avançamento, progresso, elevação. Questão 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Aqui, mais uma vez, o Espírito dizendo, é uma questão de elevação, porque, de conformidade com o grau de elevação moral, o ponto de vista se desloca. E aí ele faz uma nota relativamente longa. Ele diz assim, as condições dos espíritos, falando de elevação moral, as condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, desculpem, tão pueris são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Espíritos elevados. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. São esses irmãos que ficam conosco, nos auxiliando, né? Então, os intermédios. Os espíritos vulgares são esses que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, entre os que estão, os vulgares, né, os que estão mais baixos na escala, entre eles, no entanto, muitos há sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem, a exceção que confirma a regra. 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Essa é muito importante. Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. E a última, 319, que muita gente pergunta, se nós viemos do plano espiritual, né, e voltamos a ele, por que o espanto quando a gente volta, né, se a gente veio de lá? É a questão que Kardec formula. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? O orientador responde,
isto só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, é natural que quando a gente entra num ambiente, né, fecha aspas, novo, não é propriamente novo, que a gente se sinta ligeiramente deslocado, vamos dizer assim, né? Estou me referindo às experiências próprias da carne. Não é diferente no plano espiritual. Em retornando ao plano espiritual, em desencarnando, né, o espírito está abandonando vamos dizer assim, um hábito, um ambiente, né, no qual ele viveu por algum tempo. E é natural, né, que ele se encontre de início deslocado. E aí o Espírito diz, olha, só se dá no primeiro momento. E é função da perturbação que se segue ao despertar do Espírito no plano espiritual. Mais tarde, quando ele vai tomando consciência, né, de que as coisas mudaram, né, e quando a matéria comece a exercer menos influência, as vivências mais recentes começam a perder, vamos dizer assim, aquela importância decisiva que tem, né, que são as referências mais recentes, aí ele vai se adaptando melhor. Ele faz referência aqui aos números 163 e seguintes, vai de 163 a 165, nós já estudamos, é perturbação espiritual. Né? Se quiserem voltar lá, é interessante fazer essa correlação aqui. Muito bem. Nós encerramos então esse penúltimo tema, né? A recordação da existência corpórea. A gente viu que as coisas são bem relativas, né? A gente tem uma ideia distorcida acerca do acesso às lembranças e tal. E muita gente tem até medo, né, das lembranças, né, que estarão vivas e tal. E eu gostaria de reforçar a ideia, olha, dois critérios governam esse acesso. Né? O primeiro é a utilidade, a gente só acessa o que é útil. Né? E o segundo, né, é o do foco como é que eu vou dizer? Do foco que nos atrai a atenção. Né? Aquilo que é mais importante, aquilo que é principal, né? E normalmente relacionado com a utilidade, aquilo que interessa ao nosso progresso, ao nosso avançamento, né? É o que aflora e permanece mais vivo. Né? O acesso é possível na integralidade, inclusive de pensamentos, né? Mas isso não se dá sem essa utilidade e prioridade, vamos chamar prioridade. Né? O que é principal, né, fica lá, vivo à nossa frente. Muito bem. Os irmãos ficam à vontade, né, para fazer comentários, críticas, acréscimos. Né? Nós vamos encerrando a nossa reunião de hoje, renovando os agradecimentos a Deus pela oportunidade e ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia, rogando ao Mestre nos mantenha debaixo da sua luz, para que a gente tenha clareza em enxergar objetivos e caminhos, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus.
Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.